Vamos lá? Atos 17:30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora que todos os homens em todo lugar que se arrependam. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, me use, Pai, para transmitir a palavra para o Teu povo, assim como o Senhor tratou comigo hoje. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, que eu possa conseguir pregar com autoridade, como o Espírito Santo prega para mim. Eu sempre peço isso, Senhor, porque quando o Senhor traz a revelação da palavra, é maravilhoso receber isso da Tua parte, Pai. Mas eu sou falho, sou iníquo, não sou tão perfeito quanto Ti, Espírito Santo. Então eu preciso que o Senhor me use agora para falar com o Teu povo. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, amados. Queridos irmãos, eu falei um pouquinho para vocês da escala de Hawkins, né? Quem quiser entender melhor sobre o que eu estou falando, depois eu posso te mandar um vídeo. Ele fala sobre um campo vibracional. Nós vibramos as coisas, os sentimentos. Então, por mais que muitas vezes nós queremos disfarçar, colocar uma máscara perante a sociedade, aquilo que verdadeiramente nós carregamos no pensamento, no sentimento, vibra. E essa vibração é uma semente, e essa semente gera uma colheita em nossa vida. Por isso que muitas vezes tem áreas da nossa vida que estão travadas. Por mais que a gente se esforce, a gente nunca consegue mudar o ciclo. Parece que aquilo fica se repetindo. E aí, nesse estudo, ele fala que nós temos que melhorar o nosso campo vibracional. Falando nessa linguagem, parece que o pastor está falando de coisas oriundas, diferentes do que a Bíblia prega, mas não. Porque quando eu comecei a me aproximar mais dessa escala de Hawkins, comecei a estudar, eu vi que no vibracional mais alto estava o quê? O fruto do Espírito Santo. E eu entendi que as coisas que estavam abaixo são coisas que verdadeiramente a palavra de Deus pede para nós deixarmos. E hoje o Senhor estava falando comigo dos piores sentimentos: a culpa e a vergonha. São sentimentos, irmãos, que quando não tratados, como eu disse para vocês, pode levar a pessoa a se autoflagelar, ao suicídio. Eu já tive alunos na academia que chegaram machucados, feridos, escondendo seus punhos porque eles tinham se cortado. A pessoa acha que ela precisa ser punida, então ela se autopune. Alguns dá tapa no rosto. Eu já tive aluno que tinha depressão, ele se queimava com a toalha durante o banho, porque a mãe sempre ficava atenta, sabendo que ele poderia fazer algo contra si mesmo. Então, quando ele não tinha nada, ele pegava a toalha e esfregava até ficar a carne viva no próprio rosto. E é muito triste ver uma pessoa vivendo nessa condição, irmãos. E Judas, em Mateus 27:5, a Bíblia declara que ele foi se suicidar, se matar. E por que Judas fez isso? Porque ele se sentiu culpado e envergonhado do que ele tinha feito. Então são sentimentos que devem ser tratados e levados muito a sério por nós. E infelizmente isso está cometendo muitos jovens, irmãos, muitos adolescentes. Eu vejo, eles carregam um peso sobre si mesmo, de que a idade deles não permite que eles saibam assimilar essas coisas, saiba verdadeiramente analisar as coisas de uma forma diferente. Ou talvez até mesmo o pai e a mãe punem de forma pesada, com declarações, e ali eles se autoflagelam, eles se machucam, ou se desrespeitam também, que foi o que eu declarei aqui, sobre a pessoa não estar respeitando o teu próprio corpo, está fazendo dele um fruto para o pecado. Então, amados, geralmente, a pessoa que carrega o sentimento de vergonha, ela fez algo na vida e ela se arrepende desse algo. Esse algo que ela realizou em um momento que ela não tinha todo o conhecimento que ela tem agora. Então, muitas vezes, quando a gente está com um sentimento de vergonha, a gente está envergonhado de algo que nós fizemos e que agora nós entendemos que é errado, porém a gente continua se culpando, a gente continua se punindo. Talvez
talvez não se mutilando, mas na mente e no coração se condenando o tempo todo. E isso te mantém nesse campo da vergonha, te mantém nesse lugar onde você se sente cada vez mais indigno. Eu me recordo que quando eu sentia isso, era como se Satanás estivesse rindo da minha cara e apontando o dedo mais uma vez, e me julgando, me colocando em um lugar onde eu me sentia péssimo, porque ali parecia que tudo que eu tentava fazer para Deus, para Jesus, era inútil, era em vão, porque eu nunca conseguia sair daquele campo da vergonha onde Satanás sempre vinha me acusar de algo que eu cometi, de algo que eu fiz. Então essa pessoa, ao invés dela se agarrar às palavras que a Bíblia declara, que Deus faz novo todas as coisas, ele continua se medindo pelo que ele era, e não pelo que ele se tornou em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus está recheada de promessas, mas se nós não crermos verdadeiramente na promessa, ela nunca é real em nossa vida. Por isso que a Bíblia declara: sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje eu carrego uma identidade forte em Cristo Jesus. Qualquer um pode falar coisas negativas para mim, que entra aqui, sai aqui, não guardo no coração, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu tomei posse em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Eu tomei posse daquela palavra que o pai fala para o filho, para o irmão do filho pródigo. Quando aquele se sente indigno: oh pai, você nunca faz isso, filho, tudo que é meu é teu. Eu tomei posse da parte que fala que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, e se sou filho, sou herdeiro. Quando você verdadeiramente toma posse dessas coisas, irmãos, as coisas exteriores não vão te afetar, não vão te parar mais. Às vezes você vai fazer algo maravilhoso e ninguém elogiou, ninguém aplaudiu, mas você está tão bem consigo mesmo que nem precisa. Às vezes você vai realizar algo e outro vai levar o crédito. Você não liga mais, você não se importa mais. Irmãos, isso chama cura interior, e isso é libertador. Libertador. Vai mudar radicalmente a tua maneira de olhar para a vida, a maneira de olhar para Deus, a maneira de olhar para o próximo. Vai mudar tudo, vai transformar tudo. Então nós temos que sempre correr para sair desse campo da vergonha, amém? Quem se encontrava nele? A mulher que foi pega em adultério. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Eu não vou ler tudo, porque senão nós não vamos conseguir discorrer a pregação. Tem muita coisa para ser falada aqui, e eu quero sempre cumprir o horário com a igreja. Então, amados, aquela mulher foi pega em adultério, e os fariseus sempre queriam experimentar Jesus, provar Jesus. Pegaram aquela mulher, colocaram na frente dele e falou: olha, a lei de Moisés, a lei que o Senhor diz defender, declara que quando uma mulher é pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. O que o Senhor diz? Jesus conhece a nossa mente, o nosso coração. Existem inúmeras passagens que declaram isso. Então aqueles homens sempre que tentavam fazer isso, eles perdiam tempo. Como diz o ditado, enquanto eles iam com a farinha, Jesus já estava voltando com o bolo. Então, quando eles fazem isso, Jesus declara: ok, vamos então cumprir a lei de Moisés. Quem não tiver pecado, pode condenar essa mulher. Quem nunca errou, pode condenar essa mulher. Quem nunca falhou, pode condenar essa mulher. Quando eu cheguei a essa conclusão, irmãos, eu entendo que eu não posso condenar ninguém, porque infelizmente o pastor Victor já cometeu muitos pecados, e pecados que eu me envergonho de declarar no altar, pecados que eu não tenho nem coragem de mencionar. Os que eu menciono são os leves, imagina os pesados. O pastor Victor já esteve em lugares que é uma vergonha, uma tristeza. Então quem sou eu para condenar quem hoje? Quem sou eu para apontar o dedo para quem hoje? Quem sou eu para declarar para o outro algo negativo? Não, se Jesus acolhe, eu também sou convidado a acolher. Se Jesus cuida, eu também sou convidado a cuidar. Se Jesus ama, eu também sou convidado a amar.
Por que, pastor? Porque a direção de Paulo para nós foi o quê? Imite ele. Imita ele, faz tudo o que ele faz. O que Maria disse na festa das bodas de Caná? Façam tudo o que ele vos disser. O que Deus disse na transfiguração do monte para Pedro, Tiago e João, quando apareceu Elias e Moisés transfigurado? Este é meu filho, façam tudo o que ele vos disser. Então a direção para nós termos uma vida boa, irmãos, uma vida saudável, uma vida pacífica, é Jesus Cristo. Olha para ele, imita ele. O que Jesus faria nessa situação? Sempre pense dessa forma. O que Jesus faria aqui nessa situação? Imite ele. Então a Bíblia declara o seguinte, no versículo 11 do Evangelho de João 8: depois que os homens todos olharam para dentro e viram que eles eram tão pecador ou até mais pecador que essa mulher, se retiraram e não apedrejaram. Versículo 10: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Mas pastor, e se ela voltou a pecar? Ele vai declarar a mesma coisa, até que ela seja curada. A mesma coisa até que ela seja curada. O início de uma caminhada com Jesus, irmãos, é duro, é difícil. Primeiro Deus te tirou do Egito, agora Ele tem que tirar o Egito de dentro de você. Isso é processo, isso chama santificação, processo de limpeza e purificação agora, transformação. Jesus fez propiciação dos nossos pecados, ou seja, nós estamos em um processo de limpeza, de melhora contínua. E assim como a pastora G pregou aqui no início do culto de domingo, nós nunca chegaremos à perfeição, mas quando vier o que é perfeito, tudo aquilo que é imperfeito será retirado de nós. Quando isso vai acontecer, pastor? Quando a gente receber o nosso corpo glorificado. Enquanto estivermos em um corpo encarnado, o pecado habita em nós. E quanto mais a gente julga, maior o peso que esse pecado causa em nós. Por isso que a Bíblia declara: com a mesma medida que você está medindo o outro, será medido. Essa é uma palavra que tem que colocar um temor no teu coração, irmãos. É uma palavra que coloca um temor no meu coração. Da mesma dureza que você está tratando o outro, Deus vai tratar você. E no mesmo amor que você está tratando o outro, Deus vai tratar você. O que você prefere, o amor ou a justiça de Deus? Então nós somos convidados a medir com algo bom, com algo positivo, porque é dessa forma que nós seremos medidos também por Deus, amém? Então esse é o resultado da vergonha, o sentimento da vergonha. Aquela mulher ficou envergonhada, mas Jesus declarou: eu não te condeno. Guarda essa palavra no teu coração. Jesus não te condena. Pastor, eu fiz algo de errado, pastor, eu me envergonho. Jesus não te condena. Jesus não me condena. Já vai, minha irmã? Vai na paz, minha querida. A pregação está sendo gravada, tá? Deus abençoe sua vida, viu? Então a vergonha de algo que nós fizemos não pode mais andar conosco. Deixe esse sentimento de lado. Deus te perdoou. Deus te perdoou. Então basta você acreditar nesse perdão. Você comeu o pão aqui domingo para a remissão dos nossos pecados. Essa palavra tem que martelar no teu coração. Para a remissão dos nossos pecados. Sangue da nova e eterna aliança. Uma nova aliança agora. Está sendo renovado, transformado, mudado. Não é mais como as coisas antigas, elas já passaram, amém? Sentimento da culpa.
O sentimento da culpa persegue pessoas que tomaram decisões erradas, e essas decisões erradas geraram uma colheita. Muitas vezes algo que é irreversível. Eu fiz algo de errado, e esse algo de errado, essa semente que eu plantei gerou uma colheita, e essa colheita não tem como eu me esquecer dela, porque o tempo todo ela está aqui, presente na minha vida. O tempo todo essa colheita está aqui para me recordar. O que Paulo declara? Eu não posso me orgulhar naquilo que eu tenho de bom, porque todos os dias vem um mensageiro de Satanás me esbofetear. O que Paulo estava falando? Tem algo de errado que eu cometi, que gerou uma colheita, e isso é algo irreversível. Eu posso falar do apóstolo Paulo quando ele aprovou o apedrejamento de Estevão. É irreversível. Imagina Paulo todo dia tentando dormir, recordando Estevão ali sendo apedrejado, e os mantos das pessoas aos pés dele, ele dando voto positivo para matar aquele homem inocente, e agora Paulo andando com Cristo, vendo aquele homem que carregava um amor incondicional, porque diante daqueles que o apedrejaram, ele declarou: Pai, não lhes atribua essa culpa. Imagina Paulo convertido, se lembrando desse episódio constantemente. Era algo irreversível, não tinha mais volta. Estevão já estava morto. Mas a Bíblia declara que Deus fala algo para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não fique se culpando mais. Não fique se culpando mais, porque Deus não levou em conta o tempo que você não conhecia o Evangelho, Paulo. Deus sabe que você errou lá no passado, mas você ainda não havia tido um encontro real com Cristo. Então não fique mais se culpando. Assim como a mulher que ia ser apedrejada foi convidada a sair do campo da vergonha, Deus convida o apóstolo Paulo a sair do campo da culpa. Sai desse campo da culpa, Paulo. Essa pessoa geralmente não se perdoa pelo que fez. Sempre que vem esse mensageiro de Satanás esbofeteá-la, ela não se perdoa. Como eu pude fazer aquilo? Meu Deus, como eu pude ter tamanha atitude? Às vezes são pessoas que tiveram um ato errado com alguém que já faleceu, e que hoje não tem mais como ir ter com essa pessoa e pedir perdão, se reconciliar, fazer algo, e ela ali fica se condenando, se machucando, se maltratando, sentimento de culpa. Essa falta de perdão sobre si mesma impede que ela ame o próximo, impede que ela receba amor também. Essa ferida no coração, nessa área sentimental e emocional, impede que essa pessoa seja feliz, porque ela não se sente merecedora de amor. E quem não se ama não sabe amar o próximo. Não tem como você entregar algo que você não carrega. Então, assim como ela não se perdoa, ela também não consegue perdoar o outro. Olha a gravidade dessas coisas, irmãos. E se a pessoa não souber lidar com isso, o final é trágico. Essa pessoa, quando ela pensa em Deus, ela não vê um Pai amoroso, misericordioso, bondoso, porque ela se autocondena. Como ela se autocondena, ela acredita que Deus também está 24 horas a condenando. Então ela vê um homem zangado, um senhor com semblante fechado, e maltratando, e castigando, e batendo, e a fazendo a sofrer dia após dia. Ela não consegue construir um relacionamento saudável com o Senhor. Ela não consegue ver Deus de uma outra forma, porque ela se autocondena, ela se machuca, ela se fere. Então ela não consegue receber o amor do Pai. Ela não consegue se amar, amar o próximo, e nem receber o amor de Deus, e nem receber o amor do próximo. É uma pessoa, irmãos, que vive constantemente na tristeza, na depressão.
na falta de alegria e buscando alegrias em outras coisas que nunca vão poder preencher, porque ela quer sair daquele lugar. Lembra que eu falei? Então, se ela encher a cara, ela sai daquele lugar por um período e depois ela volta para lá. Se ela dormir com alguém, ela sai daquele lugar por um período e depois ela volta para lá. E quanto mais idas e voltas, tem uma hora que ela não consegue mais. Muitas vezes precisa de ajuda até médica. E nós temos na Bíblia o exemplo do filho pródigo, que era um menino que vivia no sentimento de culpa. Lucas 15:16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Toda pessoa que vive no sentimento de culpa, ela está o tempo todo desejando as coisas dos porcos. Ela está o tempo todo desejando as coisas erradas. E tornando em si, disse. É aqui que está a chave, irmãos. Quando a pessoa tem um encontro real consigo mesma, ela olha para dentro e vê essa condição na qual ela se encontra, e ali vem o start. Existem duas maneiras de nós aprendermos e sair dessa situação. Uma é ouvindo uma pregação dessa e sair daqui e parar de se culpar. E outra é por tentativa e erro. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa, até que ela cansa, até que ela desiste de lutar. Ou ela corre para Deus, ou ela dá um fim na vida dela. E aí ele declara: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. A pessoa se culpa. Pai, tomei decisões erradas na vida, isso gerou colheitas irreversíveis. Ela fica se culpando, se machucando, se maltratando. Mas olha como o pai a recebe. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Não era qualquer roupa, irmãos, era a melhor roupa. O que tem de melhor? É para esse filho que fica se culpando. É para esse filho que acha que ele não é mais digno de receber o meu amor. Traga a melhor roupa e veste. Põe um anel em sua mão e sandália em seus pés. É interessante isso aqui, ó. E trazei o bezerro cevado. Quantos bezerros não tinha ali, né, irmãos? Só que sabe o que estava acontecendo? Tinha um bezerro em especial, que o pai estava guardando para aquele momento. Para aquele momento, irmãos. Por isso que a gente não pode condenar ninguém, afastar ninguém de Jesus, porque Deus estava preparando um momento especial para ter com aquela pessoa, para amar e acolher aquela vida, para cuidar daquela vida. Ele pede: traga o bezerro e não um bezerro. Havia um bezerro que o pai estava ali cevando, preparando e falando: o dia que meu filho vier, eu vou matar esse bezerro para me alegrar com ele. O dia que meu filho vier, a gente vai fazer uma churrascada e vai ser com esse bezerro. Deus estava preparando um momento especial, algo diferente para acolher aquela pessoa em seus braços. E traze o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então, irmãos, nós vemos nessas passagens a prova de que nós não podemos viver na vergonha e nem na culpa. Esses sentimentos têm que bater em retirada da nossa vida o quanto antes. E olha que linda essa passagem de Isaías 55:6. Já estou encerrando. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. Quando é que a pessoa não pode mais buscar o Senhor, irmãos? Quando ela está morta. Aí já é tarde. Mas enquanto está viva a esperança, é nesse momento que a Bíblia está declarando: busque o Senhor enquanto você ainda pode achar. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha que coisa mais linda, irmãos. Eu li essa passagem hoje e eu fiquei verdadeiramente impressionado. É muito linda essa passagem. Versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Versículo 10: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que tem fome. Irmãos, olha que coisa mais linda que a Bíblia está declarando. Assim como a chuva desce, assim como a neve desce, e quando desce faz algo na terra, e esse algo transforma essa terra em uma terra frutífera, próspera, que agora faz com que ela dê fruto, semente ao semeador e pão ao que tem fome. Olha como completa essa passagem maravilhosa, versículo 11: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O Senhor enviou uma palavra hoje, essa noite, para nós, e essa palavra é para fazer exatamente isso. A Bíblia está declarando: ela não vai voltar vazia. O Senhor liberou essa palavra, e essa palavra para todos os ouvintes que aqui estão essa noite vão sair daqui curados de toda vergonha e culpa que vem carregando até os dias de hoje. A partir de hoje o Senhor está te libertando de todo o sentimento que te travava, de tudo aquilo que ainda paralisava a sua vida, de tudo aquilo que fazia com que você ficasse repetindo ciclos sem sair do lugar. Hoje essa palavra sai e está fazendo algo na tua vida, está operando no teu espírito, na tua alma e no teu corpo, e você sai daqui verdadeiramente liberto e transformado para viver algo novo com o Senhor. Algo novo começa essa noite na tua vida. A fé vem pelo ouvir, irmãos. Creia verdadeiramente nisso. A fé vem pelo ouvir. Pai, nós cremos. Nós cremos, Pai, que a tua palavra é viva e eficaz. Nós cremos que nós não somos mais escravos do mesmo, nem escravos do medo, Senhor. Retire, Pai, de nós toda vergonha e culpa daquilo que um dia fizemos, Pai, no tempo da ignorância. Não permita, Senhor, que o mensageiro de Satanás venha implantar em nós tristeza e depressão, mas que nós saiamos daqui verdadeiramente crendo na liberdade que Jesus, naquela cruz, trouxe para nós, porque foi para a remissão dos nossos pecados que Ele se entregou. Eu quero ler esse trecho final, porque foi aqui que eu encontrei a cura, irmãos. Romanos 7. Eu quero que você entenda que você carrega uma natureza pecaminosa, e isso estará conosco até o dia da nossa morte. É a única maneira dessa natureza pecaminosa morrer é quando nós morrermos. Entendendo isso, irmãos, eu quero que você se recorde de quem escreveu o livro de Romanos. Foi apóstolo Paulo. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, um homem que eu admiro, um homem que eu olho para as coisas que ele fez e me impressiono, declarando essas palavras, isso serve para mim como uma libertação, porque ele
está declarando isso, ele, um homem que a gente olha, se espelha e admira, ele está falando: olha, essa é a minha realidade. Romanos 7, foi aqui que eu encontrei a minha cura, irmãos. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós, isso está sobre nós, estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Olha esse versículo: porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amados, enquanto a mulher está casada com um homem e esse homem está vivo, ela não pode ser de outro homem. Mas se o marido morrer, ela está livre desse casamento e agora pode contrair outro matrimônio sem que seja pecado. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela passagem que fala: já não vivo mais eu, mas é Jesus que vive em mim, porque eu morri. O velho Victor, tudo aquilo que pertencia à vida velha já morreu. Eu já estou livre para pertencer a outro, e esse é Jesus Cristo. Eu não tenho mais ligação com a velha letra, eu estou vivendo em novidade de espírito para Jesus Cristo. É uma nova criatura, amém? Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha como é que completa: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 20: ora, se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Isso aqui é a libertação. Pastor, eu ainda estou em pecado, eu ainda estou errando nessa área, estou falhando. Mas não é mais você, é o pecado que habita em você. Porque você agora está liberto pela lei, pela crucificação de Cristo Jesus. Quando você entende isso, até mesmo o pecado que você ainda vai cometer já está pago também. Isso é libertador, irmãos. Aquilo que nós ainda vamos fazer já está pago também. Os pecados que a Débora ainda vai cometer já está pago também. Já está tudo pago, está consumado. Essa conta já está liquidada. Não se culpe, não se envergonhe mais. Acabou, encerrado o assunto. Jesus já nos libertou, irmãos. Eu amo esse versículo 22. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei no meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém, amados? Gaste um tempo meditando esse capítulo 7 de Romanos, porque ali tem muita revelação libertadora.
para você não mais viver se envergonhando e se culpando pelas coisas que você cometeu, ou comete, ou cometerá, infelizmente, enquanto estamos num corpo encarnado, irmãos. Mas todos os pecados já estão pagos e perdoados. E assim como eu declarei no livro, não quer dizer que nós vamos sair pecando, pelo contrário, nós carregamos uma gratidão, porque o Senhor, de uma forma definitiva, nos perdoou na cruz. Aplaudam a Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a louvor. Segure na